nosso encontro temático, que é um encontro cuja finalidade é aproximar a comunidade interna do Vila através de temas relevantes e que traga cada vez mais para perto essa nossa comunidade interna. O tema de hoje trata dos sabores e dessabores da cultura digital, algo que vem gradativamente crescendo, a cultura digital nas comunidades em geral, e principalmente dentro do Vila. Uma das dimensões curriculares do Vila é a cultura digital. Isso significa dizer que os professores do Vila têm a oportunidade, na confecção de cada uma das suas aulas, de escolher o que nós chamamos de dimensões curriculares. Uma delas é a cultura digital. O objetivo das dimensões curriculares do nosso currículo é justamente reduzir a fragmentação curricular e tornar cada vez mais fácil as aulas de forma ampla, as aulas de forma interdisciplinares, transdisciplinares e, evidentemente, fazendo uma redução da fragmentação curricular. É claro que a introdução das dimensões curriculares não reduz o saber de cada uma das disciplinas, hoje chamadas de componentes curriculares. Não é isso, tá? Mas ela só reduz essa fragmentação curricular que a gente está tão acostumado aqui no Brasil, através de caixinhas. A caixinha das ciências, a caixinha da geografia, a caixinha do português, né? A própria BNCC já aponta aí para as caixinhas das áreas do conhecimento. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos. Então, através das nossas dimensões curriculares, e a cultura digital é uma delas, a gente tende, busca, aperfeiçoa, reduzir essa fragmentação curricular. Hoje a gente tem um tema que ele, na verdade, entrou a fórceps na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala do advanço, né, da pandemia, que fez com que todos nós ficássemos em casa, através do isolamento social, e passássemos ainda mais a potencializar o relacionamento a partir da estrutura digital. Seja compras, seja relacionamentos diversos. Hoje você abre uma conta do banco pela internet, hoje você se relaciona pela internet, hoje você tem diversas formas a partir da internet, e isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Um dos nossos objetivos, então, é falar um pouco sobre os sabores e dessabores dessa cultura digital. Eu vou passar a palavra agora para a Dida, que é o nosso coordenador de eventos, que vai fazer aí a passagem gradativa para o nosso convidado especial aqui hoje, que vai debater sobre a cultura digital, sabores e dessabores. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite a noite. A fala de Aldinei. Mas antes mesmo até de a gente passar aqui para o Aldinei, eu queria antes ainda uma palavrinha de Selma, está aqui com a gente. Por favor, Selma, a nossa diretora de unidade. Boa noite. Bom, é um prazer todo grande para nós, para mim, para a Bárbara também, né? Bom, tá a diretoria acadêmica, a diretoria de unidade, toda a equipe, e é um prazer para a gente muito grande a fazer essa aproximação com as famílias de temas que nos interessa, né, enquanto educadores, e a cultura digital é uma delas. E quando a gente diz sabores e dessabores, né, a gente está falando também sobre as nossas dificuldades em fazer essa mediação dessa aprendizagem, dessa aproximação dessa nova geração que nasce já inserida nessa cultura, e nós, né, que fomos inseridos na cultura, né? Todos nós vivemos a cultura digital, todos nós somos digitais, afinal somos contemporâneos, né? Cada um entra num momento, num tempo da sua vida, e por isso mesmo alguns têm menos dificuldades, outros mais dificuldades, uma mais aproximação e menos aproximação. Então é por isso que é muito importante para nós, né, discutir sobre isso, e principalmente com as famílias, né? Os encontros temáticos têm essa preocupação enquanto parceiros de dividir essa jornada de educar novas gerações. Nós precisamos também ter esse momento de empatia, né, com esse nosso parceiro que está em casa e que algumas questões também não chegam assim tão fáceis, né? Então, nós estamos vivendo nesse momento, né, nesse exato momento, apesar de termos pensado nisso tão lá atrás, mas nesse exato momento a gente está vivendo uma situação que toda a comunidade está sendo convocada a discutir, né, sobre a série coreana, né? E é justamente, a gente vai falar justamente sobre
né? Não só a cultura digital na sua abrangência, né? E justamente nesse momento que os meninos, que o mundo está aberto para eles e que eles têm uma opção muito variada, né? E uma abertura, e eles precisam aprender a escolher o que é bom para eles. Eles precisam ter criticidade de assistir, né? E ter crítica suficiente para saber se portar diante do que chega para eles. Então, esse é o momento da gente discutir como adultos como que a gente vai mediar esse tipo de aprendizagem. É deixando com que eles assistam, não deixando, é obedecendo às censuras de idade, é estando juntos, né? Então, todas essas discussões é que cabem aqui, e por isso mesmo que esse momento é muito rico, e nós estamos, assim, muito felizes, tá? De oportunizar um encontro, né, para discutir temas muito relevantes para nós enquanto educadores, e agora estamos juntos, somos todos educadores, então vamos todos aprender sobre isso, e é um prazer muito grande ter você, Aldi, né? Já trabalhei com o Aldinei por muitos anos, então fico muito tranquila dele ser a pessoa que vai nos conduzir a essa discussão, tá? Então seja muito bem-vindo à família Vila Aldi, tá? E nós estamos muito felizes, tá? de ter você aqui ajudando a gente a refletir sobre esta cultura digital e tudo que está acontecendo nesse momento, né, que vai nessa área, tá bom? Então, um beijo e vamos nos deliciar aí com essa sua palavra, com esse seu que você traz para nós, para a reflexão. Boa noite, Selma, obrigado pela acolhida, boa noite, Dida, boa noite a todos os presentes, direção da escola, famílias, alunos presentes, é um prazer bater um papo sobre educação, e é um prazer maior ainda conversar um pouquinho sobre cultura digital. Eu sou um amante da cultura digital, eu gosto muito de tudo que tem acontecido no mundo hoje, de oportunidade de aprendizagem dessa cultura digital. Então, a minha vontade hoje, pessoal, é mesmo bater um papo. Eu sou Aldinei Silva, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e como bom mineiro, o meu negócio é contar papo. É contar história, contar causo, fazer comparações. E a minha vontade é que ao final do nosso papo, nós tenhamos pelo menos entendido tudo que tem acontecido com as nossas crianças, com os nossos aprendentes, com nós adultos, e como a gente pode encontrar caminhos, e aí note que eu digo caminhos e não caminho, porque são peculiaridades, são aprendizagens, e por ser aprendizagens, são caminhos diversos. Cada um aprende de um jeito, cada um vive essa cultura digital de um jeito diferente, né? Eu conheço pessoas que até hoje não utilizam o WhatsApp. Eu conheço pessoas que não conseguem viver sem o WhatsApp. Há uma semana ou 2 semanas atrás aí, o tal do WhatsApp caiu, as pessoas ficaram em polvorosa, parecia que o mundo tinha acabado. E é sobre isso que a gente vai conversar, né? Que impactos a cultura digital tem para a gente de forma positiva e que impactos a cultura digital tem para a gente, seja criança, adolescente, adulto, e de forma negativa. E é pesar prós e contras, e é medir mesmo, né? Para saber qual o melhor caminho eu, Aldinei, por exemplo, escolho para trabalhar com os meus filhos. Qual o melhor caminho a escola, o Vila, escolhe para trabalhar com seus alunos, com suas famílias. Então é um bate-papo acerca do que a cultura digital tem feito com o nosso mundo aí. Combinado? Pode ser assim? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Para tanto, eu vou começar fazendo um check-in. Nós vamos fazer um check-in, e esse check-in tem uma senha. Só vai junto comigo quem acertar a senha. E eu vou dar um tempo para essa senha começar a aparecer aqui no chat. No nosso bate-papo aqui da apresentação, todo mundo já pode começar lá a escrever a senha, tá? Mas eu preciso que vocês encontrem essa senha de maneira rápida. Bora lá que eu vou pedir licença para vocês para apresentar a minha tela aqui. E aí vocês me contam se minha tela está aparecendo. Pronto. Tá vendo minha tela aí, Selma Brito? Sim, estamos. Pronto.
Vai me ajudando aí com as respostas aí do check-in, tá? O que é um check-in? O check-in é topar a viagem, né? Você tem lá um bilhete e você tem que ir lá confirmar o seu bilhete. Você tem que confirmar a sua entrada nessa viagem. E para confirmar a nossa entrada na viagem, queridos parceiros, queridos amigos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que vocês vão responder lá no chat, tá? Eu quero saber isso daqui, ó. Quanto é 7.234 vezes 739? 10 segundos e contando. 9. 5. 3. E o tempo acabou. Temos respostas aí, chefe? Temos respostas aí, Selma? Ninguém respondeu quanto é 7.234 vezes 379? Seu áudio está fechado, Selma. Tem resposta aí no chat. Tem resposta aí no chat? Conta para mim aí, eu não estou vendo o chat mais não. Conta para mim aí, deixa eu ver. 2.741.686. Bárbara Brasil respondeu. Eu falei que quem não respondesse não ia junto comigo, mas era uma brincadeira. Eu coloquei essa conta aqui para conversar sobre cultura digital. E para conversar um pouquinho sobre tecnologia e recursos tecnológicos. Então, essa é uma conta de multiplicação, que eu tenho muitos recursos para resolvê-la. Tem gente que foi lá e resolveu ela de cabeça. Vou resolver aqui agora, o Aldinei quer que resolve? A conta foi lá na cabeça e resolveu qual era chegou lá no resultado. Tem gente que falou, nossa, eu preciso de um papel e uma caneta, um papel e um lápis, que eu vou fazer essa conta aqui. Alguém foi lá e lançou mão da calculadora. Outro foi lá, pegou o celular, abriu a própria calculadora ali do celular, do smartphone e resolveu o problema. Alguém pode ter ido lá e perguntado por um robô. Siri, Alexa, Google Next, tem um monte aí de robôs que ajudam a minha vida hoje. E não importa o caminho que eu tenha escolhido para fazer o meu check-in, o resultado precisa ser esse. 2.741.686. Por que eu estou falando disso? O humano é o único animal no planeta capaz de produzir tecnologia. Quando eu mostro para vocês essas imagens, eu estou falando de avanços de técnicas e tecnologias. Quando eu tenho lá o papel e a caneta, são duas tecnologias muito utilizadas e muito importantes para a espécie humana. Talvez, se em nenhum momento nós tivéssemos criado o recurso tecnológico da caneta e do papel, da escrita e da permanência dessa escrita no papel, talvez a gente não tivesse hoje os robôs. Então, quando eu estou falando de recurso tecnológico e quando eu estou falando de tecnologia, eu estou falando da história da humanidade. Existem animais, outros animais que não o humano, que conseguem até aprender técnicas. Você vê que aí aquelas corridas de cachorro, macaquinho pegando coco e quebrando coco lá para comer o que está dentro lá do coco. São técnicas. Eles aprendem, mas eles não evoluem essas técnicas. Já os humanos são capazes de evoluir as técnicas. Quando a gente está falando de cultura digital, a gente está falando do máximo momento nosso, contemporâneo, da evolução dos nossos recursos. Cada vez mais, daqui a 10 anos, os nossos recursos tecnológicos, a nossa cultura digital, deve estar mais evoluída ainda. Mas hoje, nós temos o ponto máximo de evolução de um processo que começou no cérebro, passou para as pedras, passou para a escrita, passou para a calculadora, computador, celular e terminou nos robôs, por enquanto. Tá? Então, quando a gente está falando desses recursos tecnológicos,
eu posso escolher diversos caminhos para resolver os meus problemas, e muitas vezes o recurso digital, já que a gente está falando da cultura digital, resolve de maneira mais assertiva e mais rápida. Continuar a contar minhas histórias para vocês. Eu trouxe aqui uma imagem que é um para-brisa de um carro. E nesse para-brisa do carro, eu tenho o retrovisor central. Eu estou falando do olhar. Se você pegar lá o meu primeiro slide, tem lá um olhar digital, um olhar sobre essa cultura digital. E eu trouxe o para-brisa aqui de propósito. Eu trouxe esse para-brisa justamente para a gente pensar o seguinte. Quando eu estou dirigindo, estou indo lá, estou saindo aqui de Belo Horizonte e indo para Salvador, eu vou de carro. Eu passo mais tempo olhando para frente ou olhando no retrovisor? Olhar para frente é importante? Olhar no retrovisor é importante? Qual a direção do meu olhar? Eu, quando me deparo com as tecnologias, com a cultura digital, com os recursos digitais, será que eu olho para frente ou será que eu olho no retrovisor? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual o tamanho do seu retrovisor? O seu retrovisor, ele é um retrovisor que está do tamanho certo para a gente olhar lá atrás, ou ele é um retrovisor que está tão grande que está tampando até o seu para-brisa todo que até atrapalha olhar para frente? Ou o seu retrovisor está tão pequenininho, que você nem consegue mais ver se tem ou não um carro atrás de você? Quando a gente está falando de recurso tecnológico, a gente está falando dessa briga eterna de olhar para frente e olhar para trás. O que deu certo de recurso tecnológico que está no retrovisor? O que deu certo de recurso tecnológico que está no para-brisa, que está no meu olhar para frente? Quando nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, eles nasceram em um mundo repleto de tecnologia digital. Nós nascemos num mundo, a maioria de nós, né? Nascemos num mundo repleto de tecnologia analógica. Ah, Aldinei, e o que isso muda? O que isso interfere? Quais são os sabores e dissabores disso? Vamos lá, vou contar para vocês mais alguns casos aqui. Deixa eu parar minha apresentação aqui, que eu quero ver a carinha de vocês. Então, quando eu estou falando lá do olhar para frente e do olhar para trás, quando eu estou falando da cultura digital enquanto um olhar ao redor, eu estou falando justamente de que o meu olhar para a cultura digital nunca vai ser nem parecido, até o final vocês vão descobrir quantos filhos eu tenho, tá? Vou pegar a do meio. Nunca vai ser parecido com o olhar da Dandara. E por que eu uso a Dandara como exemplo para contar esse início da cultura digital? A Dandara, a gente deu um celular para ela. Quando ela era muito mais novinha, a gente deu um smartphone. Ela tinha um smartphone. E ela adorava ver vídeos no smartphone. Só que ela não sabia ler nem escrever. Então ela sempre virava para a gente e falava: ô pai, coloca aqui para mim galinha pintadinha. Ô pai, coloca aqui para mim patati patatá. Ô pai, coloca aqui para mim Dora Aventureira. Tinha lá os desenhos que ela gostava e ela pedia para a gente colocar para ela. E a gente sempre colocava e ela ficava lá feliz assistindo os vídeos que ela queria. Em dado momento, Dandara sumiu. Parou de perguntar para a gente e pedir para colocar os vídeos. Eu pensei, aconteceu alguma coisa. Dandara parou de ver vídeo, né, coitada? Ela deve ter estragado o celular e não quer contar pra gente, alguma coisa aconteceu. Fui lá pra Dandara e perguntei: ô filha, você não tá vendo vídeo, não? Ela falou: tô, pai. E como é que você tá vendo os vídeos, filha? Como é que você tá acessando os vídeos que você quer? Não, pai, eu descobri isso daqui, ó. No YouTube tem o Aldinho. Aldinho, Dandara? O que é isso? Pai, é isso aqui, ó. Eu aperto o Aldinho e falo com o celular assim, ó, galinha pintadinha. E ele acha pra mim. Aí eu pensei, nossa, minha filha é a filha mais inteligente do planeta. Nenhum outro menino ia saber. Todos os meninos dessa geração conseguem fazer isso. Eles pensam digitalmente. Eu, Aldinei, se ganhasse um celular novinho e eu precisasse fazer alguma coisa, eu ia pensar primeiro assim, nossa, se eu apertar aqui vai estragar.
será que eu posso fazer isso? Ela nem me perguntou, ela apertou o dedo lá e falou, o que será que acontece se eu apertar aqui? Esse é um movimento que essa geração, que as gerações mais novas que a minha tem, que tem a ver com a cultura digital. O acesso ao equipamento ficou muito mais fácil. E ao ficar muito mais fácil, gera mais coragem, mais curiosidade. E aí a criança, o aluno de hoje, ele tem coragem de apertar e de testar. Eu sou consultor pedagógico, eu rodo o Brasil e outros lugares aí falando sobre tecnologia para professores. E eles me pagam dinheiro para falar justamente o que a Dandara faz. Quando eles descobrirem que os próprios professores poderiam clicar lá onde eu ensino, onde eles clicam, eu vou perder o emprego. Mais uma filha, Liara, e aí tem a ver também com essa ideia de cultura digital. Liara me perguntou assim, ó, ô pai, o que você fazia lá no começo da sua história profissional? Falei, filha, eu já trabalhei nisso, mas quando eu engajei mesmo numa carreira, eu virei professor de informática. Ela fez aquela carinha de interrogação assim, né? Informática? Eu falei, eu ensinava as pessoas a mexer no computador. Aí ela fez a outra pergunta, e eles te pagavam dinheiro para isso? Sim. Lembra aquela época que tinha vários cursos de informática? Que você ensinava a pessoa a trabalhar no Windows, Word, Excel, PowerPoint? Eu sou um pouquinho antes desse. Eu ajudava as pessoas a trabalharem com DOS, WordStar, Lotus 123 e DBase. Eu ensinava as pessoas a ligar o computador. Eu ensinava as pessoas a usar o mouse. Todos os filhos de vocês ensinaram o filho de vocês a ligar computador, mexer em touchpad, instalar aplicativo? Eles instalam. É porque eles são geniais? Não. É porque eles estão inseridos na cultura digital. Eles já nasceram na cultura digital. Mas Aldinei, mas eu também sou da cultura digital. E aí eu uso a pobre da minha mãe. Eu vou falar da minha família toda hoje, né? E eu uso a pobre da minha mãe. A minha mãe tem um WhatsApp. E ela manda pra gente bom dia, manda Jesus, manda corrente, foto dos meninos. Uma beleza. Até no Facebook ela curte e compartilha coisas, tá? E aí eu falo assim, a minha mãe, ela é digital? Não. A minha mãe nasceu em 1950. Ela é analógica até o último fio de cabelo branco dela. Mas por que ela usa o equipamento digital? Por que ela usa o celular e ainda usa o WhatsApp? Porque ela está inserida em um mundo digital. Mas se um dia o WhatsApp mudar o ícone dele de verde para vermelho, ela vai passar um tempão sem entrar no WhatsApp. Até alguém contar para ela assim, mãe, o WhatsApp agora é vermelho, viu? Porque ela fala, meu WhatsApp sumiu aqui, não consigo entrar mais, como faz? E isso acontece com a gente também. Quantas vezes nós estamos enrolados lá com um problema tecnológico, o nosso filho chega e fala, pai, é assim, ó. Aí você olha para ele e fala assim, obrigado. Como você resolveu isso? Então, essa era a primeira coisa que eu queria contar para vocês. Será que nós estamos olhando para o retrovisor, tempo demais, ou será que nós estamos olhando para o para-brisa? E mais, que tamanho é o meu retrovisor e que tamanho é o meu para-brisa? Se eu estou indo para a Bahia, eu preciso olhar mais para o para-brisa, viu, gente? De vez em quando eu olho no retrovisor ali e faço uma ultrapassagem ou outra, tá bom? Essa era a primeira coisa que eu queria contar para vocês. Cada vez mais é possível, é uma previsão que eu não posso cravar, mas eu penso que cada vez mais os nossos filhos, nossos netos, os nossos tataranetos, as próximas gerações estarão inseridas em um mundo cada vez mais tecnológico. Então aqui eu estou olhando lá para o carro da frente, mas eu quero falar um pouquinho para vocês de agora, do mundo contemporâneo. O que tem acontecido no mundo hoje? Aí eu vou voltar aqui para minha apresentação para mostrar para vocês uma coisinha. Como está esse mundo contemporâneo? O que tem no mundo hoje que não tinha no meu mundo, por exemplo, no meu mundo analógico? Vamos lá. Eu, Aldinei, sou lá dos idos de 1970, tá? Na minha casa,
tinha uma televisão chamada Telefunken. Não sei se vocês conhecem essa marca de TV. Chamava Telefunken a TV. Ela tinha um seletor de canais que a gente fazia assim, ó, clec, 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 clec. Tinha lá a Rede Manchete. Quem aqui lembra da Rede Manchete? Ah, tinha lá a Rede Manchete. E eu gostava muito de um desenho que passava na Rede Manchete, que era Piratas do Espaço. E Piratas do Espaço passava... Ó, tem gente balançando a cabeça assim, esse pessoal novo aí não conhece Pirata do Espaço, esse pessoal novinho aí não sabe nem por onde anda Piratas do Espaço. E eu gostava muito de Piratas do Espaço, e ele passava na Manchete, perto da hora do almoço. Eu estudava pela manhã e tinha que sair correndo igual um maluco para chegar em casa e ver o episódio de Piratas do Espaço. Se não, só amanhã. O que eu estou dizendo é, os desejos, as vontades da criança Aldinei, se eu não conseguisse ver o episódio hoje, eu nunca mais ia ver esse episódio, a não ser que a Manchete repetisse ele um tempão depois, e eu posso ver o próximo episódio da série amanhã. Os nossos filhos, os nossos estudantes, nós, a gente precisa esperar para ver um episódio? Ou a gente pode ver o episódio a hora que a gente quer? A gente pode abrir lá o nosso servidor, o Netflix ou o Amazon Prime, alguma coisa dessas que dão vídeo pra gente aí, e ver o YouTube, e ver na hora que a gente quer, ou a gente tem que esperar a Rede Manchete passar a hora que ela quiser? Por que eu tô contando isso para vocês? Isso muda fundamentalmente como a gente enxerga o mundo. O mundo contemporâneo, ele é personalizado. O que é isso de personalizado? O que é isso de cada um do seu jeito? Lá na minha casa, a Telefunken era a única TV para todo mundo. Todo mundo tinha que assistir o mesmo programa. E pior, quem mandava era geralmente o pai. Então, tinha vezes que a gente estava vendo lá o desenho Feliz da Vida, meu pai chegava lá e falava assim, na hora do jogo aí, ó, clec, clec. E reclama para você ver. E ou você viu o jogo ou ia ver outra coisa. Hoje, a tela sai da sala e passa para a mão. Cada um hoje tem a sua tela. Cada um hoje vê o que quer. Isso tem pontos positivos, que facilita escolha, gosto, caminhos para encontrar entretenimento, tem os pontos positivos. E também os sabores, né? E também tem dissabores. As pessoas acabaram conversando menos, interagindo menos sobre os programas, porque como eu vejo o meu programa, eu vejo a minha série, minha filha vê a série dela, a esposa vê a série dela, cada um numa tela, acaba que se esses gostar da série não for parecido, acaba que a gente não tem as séries para conversar sobre elas. Esse é um dissabor. Um outro dissabor lembra que eu tinha que sair correndo para ver a Rede Manchete lá, os Piratas do Espaço, se não só no outro dia? A capacidade de esperar nossa, primeiro eu vou falar da nossa, tá? Quantas vezes a gente abre o celular e fala assim, nossa, hoje meu celular tá muito lento. Nós, adultos, que vivemos a internet de escada. Lembra quando você tinha que, sexta-feira, 11h59, ficar lá discando lá, para dar um impulso só no sábado? A gente está reclamando hoje do nosso celular. Meu celular tá lento. Quanto ele demorou? 1 segundo. Quanto tempo demorava para entrar na internet antes? Isso falando da gente. Sabe qual que é o problema para os meninos? Eles nunca precisaram entrar na internet. A internet para eles já está nas coisas. Tem internet no celular, no relógio, no óculos, no computador, na televisão, na Alexa. Tem internet em tudo que é lugar. Isso é uma vantagem, eles estão conectados 24 horas, 7 dias na semana, mas tem a desvantagem do esperar. Quantas vezes nós olhamos para os nossos filhos e eles estão ansiosos, porque eles têm que esperar alguma coisa, estão agitados, ou estão
entediados, porque está demorando muito, porque ainda não ligou, é assim mesmo que funciona. Então, nós pais precisamos oferecer para os nossos meninos maneiras deles entenderem que existem determinadas coisas que demoram. Eu acho que alguém está colocando alguma coisa para rodar aí. Que existem algumas coisas que demoram. Existem coisas que demandam paciência. Exemplo disso, é muito bacana a gente colocar os nossos filhos para cozinhar com a gente. Vai para a cozinha. Descobre lá quanto tempo demora para ficar pronto um bolo, um arroz. Eu vou treinando, eu vou ajudando o meu filho a desenvolver a espera. Porque o mundo digital tira da gente a espera. A gente quer as coisas cada vez mais rápidas, em tempo e a hora. Outra coisa do mundo contemporâneo é a complexidade. O mundo meu era muito simples. A gente era pobre de marredeci. E um dia, minha mãe, com muita luta e esforço, quando esse videogame já tinha saído de moda, ela conseguiu comprar pra gente um videogame. E aí ela chegou com a gente por um videogame que tinha esse controle aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse controle. Esse é um controle de Atari 2600. Ele foi lançado ali na década de 80, né? Ele fica ali 82, 83, ele fica muito famoso no mundo. E aí todo mundo tinha um Atari. Jogava lá Enduro, Pac-Man, River Raid. Mas por que eu gosto de mostrar esse controle? Olha como esse controle era difícil. Ele tem um botão e uma manete de direção. Esquerda, direita, para cima e para baixo, ou para frente e para trás. Vocês devem ter dado ou ter visto controles de videogames aí para os seus filhos. Olha quantos botões o controle de videogame tem hoje. Quando eu vou jogar FIFA com o meu primo, eu sempre perco, porque eu tenho que apertar o B, o quadrado e a bolinha. E aí eu tô olhando para a tela, só que eu preciso olhar para encontrar onde está o B, o quadrado e a bolinha, e ele já fez o gol. O mundo desses meninos é muito mais complexo. Eles têm muito mais escolhas do que a gente tinha. Pensa como você fez a sua escolha profissional. Você tinha uma orientação, todo mundo te contava, ó, tem esse caminho, você vai fazer um vestibular disso, disso, disso e daquilo outro. Esses meninos, desde cedinho, eles já têm um leque de escolhas. Eles já têm possibilidades. Então, o mundo para eles é muito mais complexo. Os meninos hoje, eles fazem natação, balé, hidroginástica, judô, inglês, japonês, chinês, coreano e mais um monte de atividades. Eles têm o dia inteiro recheado de atividades. O mundo para eles é muito mais complexo e muito mais rápido do que para a gente. Tanto é que com 5 anos, 6 anos de idade, eu não conhecia a palavra estressado. Eu não sabia falar estressado com 5 anos de idade. Seu filho sabe. Você fala, não, eu já tô estressado. O que é estressado? Não, pai, eu tô cansado, Eles sabem. Porque o nível de acesso, escolhas, informação e o tanto que eles são bombardeados e motivados é muito maior do que o que eu era. O sabor. Os meninos são muito mais interativos, conhecedores do mundo, dinâmicos, inteirados dos assuntos, mas, como são muito estimulados, eles se frustram muito rápido. Eles são mais impacientes. Eles querem em tempo e a hora. Tá fazendo sentido até aqui esse mundo contemporâneo que eu tô contando para vocês? Vocês estão reconhecendo vocês e seus meninos aí? Tá fazendo... Opa, esse menino tá falando de uma coisa que faz sentido aí. Bom, e já que a gente está falando do mundo contemporâneo, eu quero mostrar para vocês mais uma imagem. Eu vou lá colocando as imagens e vou falando sobre elas, viu, gente? Quero mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem aí? É um desenho animado que eu gosto também. É Os Jetsons. Oi? Alguém falou alguma coisa?
Estamos sim ouvindo. Ah, tá bem. Os Jetsons. Olha para você ver como é essa coisa dessa vida dos Jetsons. Eles têm um robô que faz as coisas para ele em casa. Vê se isso é possível. Tem um robô que apaga a luz da minha casa, um robô que faz café, que acende a televisão. Isso é coisa só de desenho animado, né, não? O que vocês acham? Alguém aí na casa dele acha que tá parecido com o Jetson? Aí você tem um robô em casa que acende luz, apaga a luz, abre a garagem, faz café, liga a televisão. Os Jetsons, pessoal, chegaram. Tudo que foi imaginado no desenho dos Jetsons já existe hoje pra gente. Nós vivemos um mundo em que a cultura digital passa para a inteligência artificial e depois para a computação cognitiva. Opa, como é que coisa é essa que você está falando, meu, Dinei? As máquinas vão começar a pensar cada vez mais. A inteligência artificial, ela ainda não é uma inteligência que dá conta de criar coisas sozinhas no planeta. Mas, dentro em pouco, os robôs serão capazes de criar coisas novas. Já existem robôs que fazem coisa sozinho, que cria coisa nova? Existe. Só que eles ainda são muito controlados. Dentro em pouco, daqui para frente, e não é para frente tão longe, esses robôs vão dar conta de criar coisas sozinhas e não vão mais depender do controle humano. Eles serão autônomos. Eles funcionarão sozinhos. Eles vão. Eu já tenho aqui, por exemplo, um aspirador de pó. Quando ele está fraco lá de bateria, ele fala: peraí que eu vou me carregar. E ele sozinho vai lá se carregar para voltar a trabalhar depois. Você tem as Alexas, que conseguem apagar a televisão, acender a televisão, volume, abrir portão, fechar portão, fazer café, que já resolvem muito, fazer a conta, né? Aquela conta que eu dei lá como check-in, resolvem muitas coisas do nosso cotidiano. E aí, uma pergunta que eu faço sobre os nossos filhos, sobre as nossas aprendizagens, e eu posso usar a conta lá, tá? Que eu dei de começo. Será que é mais importante entender onde eu encontro os recursos para solucionar os problemas ou saber solucionar todos os problemas na cabeça? Será que é melhor hoje para um aluno, para um aprendente, ter a habilidade, ter a competência de encontrar recursos para resolver problemas do mundo, ou ele sozinho, lá na cabeça dele, com os recursos dele, resolver os problemas do mundo? Será que é mais importante hoje para os alunos responder todas as perguntas para os nossos filhos, tá? Responder todas as perguntas certas ou fazer boas perguntas? Com o mundo da inteligência artificial, com o mundo do acesso constante, 24 horas, 7 dias por semana, a informação acaba ficando disponível todo o tempo. Então, é necessário que eu ensine o meu filho, que eu ensine o meu estudante a como fazer boas perguntas. Como eu encontro solução para esse problema? Quais são os recursos tecnológicos, digitais, que já existem, que podem me ajudar a solucionar essa encrenca que eu estou, esse problema que eu estou vivendo? Então, pais, então professores, então famílias, motivem, estimulem, dê desafios para suas crianças e deixe ela encontrar as soluções. Não ajuda ela a resolver tudo, não. Deixa ela resolver do jeito dela. Eu sei que isso não acontece aí no Vila, isso acontece só aqui em Minas Gerais, viu, gente? Eu atendo aqui algumas escolas em Minas Gerais. Aí em Salvador isso não acontece, tá? Imagina que tem uma tarefa de casa que o menino tem que fazer. E aí o menino faz a tarefa, o pai ou a mãe olha para a tarefa e assim, ficou feia. Eu vou dar só uma reforçadinha aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou mexer só um pouquinho aqui, mas vai continuar sendo dele. A mãe acha, né? Fala, nota feia essa tarefa. Vou dar uma Só acontece aqui em Belo Horizonte, viu, gente? Aí pro lado do Vila isso não acontece, viu? E aí quando essa tarefa chega lá na escola, o professor olha e fala assim,
Não foi o Rafik que fez. Vai contando os filhos. Vocês já perderam as contas dos filhos. Eu já falei da Dandara, já falei da Liara e já falei do Rafik, hein? Não foi o Rafik que fez. Eu tô com o Rafik aqui todo dia e ele não colore desse jeito. Então, pai, então, mãe, deixe o menino, como o mundo hoje é cada vez mais personalizável, deixa ele ter o seu progresso. Ah, não, mas a professora vai achar feia. Vai nada. A professora acha lindo os meninos desenvolvendo. Deixa o menino encontrar desafios e buscar soluções para os desafios. Agora, se o menino falou, pai, ô mãe, me ajuda aqui com esse problema que eu não tô achando legal aqui, eu não tô conseguindo resolver sozinho. Opa! Legal. Aí você está ajudando o desenvolvimento de habilidades e competências. Aí você está trabalhando de forma tecnológica com seu filho. Lembra lá do começo que eu falei? O recurso tecnológico, o lápis, a caneta, o celular, tá lá. Mas a tecnologia, por enquanto, só a gente dá conta dela. Só nós humanos, adultos e crianças, somos capazes de inventar soluções, criar recursos que ainda não existem. Nós criamos, nós inventamos um mundo novo. Mas, se eu utilizo tudo que eu tenho, tudo que eu sei, para resolver os problemas do meu filho, para resolver os problemas da minha criança, pode ser que quando ele precisar resolver um problema e eu não estiver lá, ele não dê conta. Ele não sabe onde recorrer, ele não sabe onde buscar os recursos. Então, se eu quero que meu filho esteja inserido na cultura digital, eu preciso deixar, às vezes, que ele se vire sozinho, que ele faça do jeito dele, que ele escolha, que ele tenha uma opção. E já que a gente está falando isso de opção, de caminhos, eu vou falar um pouquinho de profissão. Os meninos estão aqui trabalhando, estudando, mandando ver nos estudos e já começam a pensar lá assim, ó, aquela pergunta, né? O que você vai ser quando você crescer? Aí tem imagem. Já que a gente está vivendo no mundo dos Jetsons, né? Deixa eu mostrar essa imagem para vocês aqui. E se vocês já viram essa imagem alguma vez? Alguém já viu essa imagem? Alguém sabe o que é isso aí? Alguém conhece? Não? Eu conto para vocês, então. Esse daí é um carro voador que duas empresas vão colocar para rodar no Brasil como táxi aéreo em 2025. Já que a gente está acabando já 2021, né? Vamos dizer aí que a gente está em 2022. 2022, 2023, 2024, 2025. Em 2025, nós teremos carros voadores que serão utilizados como táxi aéreo. Duas empresas já, no Brasil já compraram os carros, já estão fazendo os testes, etc, etc. E aí eu faço duas perguntas. Quem vai pilotar esse carro? Será que é pilotar ou será que é dirigir? Quais habilidades são necessárias para programar um carro desse? Que tipo de engenharia, que tipo de computador vai identificar o GPS de um carro desse? Então, a mão de obra, os profissionais, um dos tipos, né, são muitos tipos, um dos tipos de profissionais que nós vamos precisar para frente, para o mundo novo, são os camaradas que olham para essa máquina e sabem fazer ela voar, sabem pilotar, sabem mudar o programa dela, sabem fazer ela funcionar sozinho. Já existem carros que dirigem sozinho, que vão sozinhos para o lugar. Você não precisa dirigir nada. Ele estaciona, anda, para no sinal, identifica se é carreta, identifica se está vermelho ou verde o sinal. Ele dirige sozinho. Que tipo de pessoa, que tipo de habilidade, que tipo de competência será necessária aprender para trabalhar nesse mundo? E não é amanhã, é hoje, já está aí. Lembra? Nós estamos vivendo aqui o mundo dos Jetsons. E já que a gente está vivendo no mundo dos Jetsons, como os nossos filhos, como os nossos alunos aprendem hoje e o que isso tem a ver com essas escolhas? Eu tenho uma imagem para isso.
Eu tenho lá, por exemplo, a imagem da minha rede social. Eu gostava muito dessa rede social, eu usava muito o Orkut. Lá no Orkut, eu tinha amigos, comunidades, eu via coisas, mas eu era uma pessoa que consumia muito conteúdo. O Orkut é uma rede social que dá acesso ao mundo. Eu tinha amigos em outro país. E por que será que o Orkut, sendo tão bom, foi sendo substituído? Apareceram outras redes sociais, apareceram outras modas, apareceram outros engajamentos que acabaram fazendo o Orkut ser descontinuado. As pessoas perderam o interesse pelo Orkut. Por que será que isso aconteceu? O que será que desperta interesse nos jovens de hoje? Por que o Orkut deixa de ser a rede social do momento? E hoje, por enquanto, eu não sei se eu estou desatualizado, viu, gente? Que eu posso estar desatualizado, mas na última notícia que eu tive da vida, a rede social do momento era essa daí, o TikTok. Junto com o Kuai também, que tem crescido bem aí nessa disputa de qual é a rede social do momento. E note que entre o Orkut e o TikTok tem um monte de coisa no meio aí. MSN, Facebook, Instagram, aquele do bichinho amarelinho lá, Snapchat, Telegram. Tem um monte de gente no caminho entre o Orkut e o TikTok. Por que será que o TikTok está fazendo tanto sucesso? Por que será que os meninos gostam tanto do TikTok? Vamos lá. Vamos pegar algumas características desse TikTok. Primeira característica, ele é rápido. Se eu tenho uma conta de mero mortal, eu tenho 1 minuto para produzir o conteúdo. Eu preciso contar a minha história, eu preciso fazer a minha apresentação em 1 minuto. Outra coisa importante, eu tenho uma conta no TikTok e eu posso produzir conteúdo. Característica fundamental dos meninos hoje. Eles não querem apenas consumir conteúdo. Eles não querem apenas receber a informação. Eles querem receber e interagir com essa informação. E mais, eles querem produzir a informação deles. Quem tem filho aí mais novinho, já deve ter pegado o seu filho e falado: olá, bem-vindo ao meu canal. Ele não tá nem com o celular na frente dele, tá? Mas ele tá lá: olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar aqui da minha boneca Lili. A minha boneca Lili, ela faz isso, isso e aquilo outro. Ou, olá, bem-vindo ao meu canal. O meu canal é um canal de corrida. Eu tenho aqui o Relâmpago McQueen. E nesse Relâmpago McQueen, os meninos estão produzindo conteúdo. E ao produzir conteúdo, eles se conectam com alguém que está produzindo, que gosta do mesmo conteúdo dele. Qualquer pessoa no planeta está a 6 pessoas de você. E aí eu vou contar para vocês sobre essa pessoa. Eu gosto muito dessa pessoa aqui, ó. Tem um rapaz, ele se chama Lewis Hamilton. Ele dirige esse carro de Fórmula 1. Eu tenho alguns outros grandes pilotos ali, mas eu gosto muito desse piloto. E em dado momento, ele ganhou 7 títulos mundiais e se tornou, junto com Schumacher, o maior vencedor da Fórmula 1. Eu mandei uma mensagem para o Lewis Hamilton. Eu falei com o Lewis Hamilton. Ele não me respondeu, mas eu falei com ele. Percebe o poder? Eu falei com o camarada que é 7 vezes campeão do mundo. Tudo bem que ele não me respondeu, mas eu falei com ele. E tem fã que dá a sorte daqueles 1 milhão de mensagens que ele recebe, a sua ser a última e fala: ó, obrigado. E aí você fala: ai, o Lewis Hamilton falou comigo. Eu, um adulto. Imagine nossas crianças. Nossas crianças hoje têm acesso a qualquer personalidade do mundo. Eles conseguem conversar, mandar mensagem para qualquer pessoa do planeta, contando
que eles tenham acesso a um lugar com rede social. E aí eu começo a falar um pouquinho das séries, dessa conversa que a gente vai ter ali ainda na cultura digital, tá, gente? Lá, alguém colocou aqui, ó, parece o veículo utilizado no filme Pantera Negra. Ô, Selma, quer entrar de novo? Então, pessoal, quando a gente percebe que o nosso filho, que a nossa criança, tem acesso a qualquer pessoa do mundo, a volta também é verdadeira. Qualquer pessoa do mundo começa a ter acesso à nossa casa, à nossa família. E aí, se eu tenho um equipamento desse, por mais segurança que eu tenho senha com caractere, asterisco, bola, maiúsculo, minúsculo, um montão de número, a senha é super difícil, ok. Eu não deixo o meu celular em qualquer lugar, ok. Mas se você tem um celular conectado a uma rede, você está sendo ouvido e visto. Já deve ter acontecido isso com vocês. Você vira para a esposa e fala assim, nossa, eu tava querendo dar uma trocada nesse guarda-roupa aqui, viu? Esse guarda-roupa, nossa, tá tão caidinho, né? Pronto, eu falei só isso. E não falei mais nada. Um dia depois, eu abri o Facebook. Aí tá lá a Magazine Luiza, por exemplo, falando, você já viu esse guarda-roupa? Aí você fala, como assim? Eu queria comprar um guarda-roupa mesmo, por que você tá me oferecendo ele? Se eu tenho algo conectado à internet, tá escutando. Ela, não precisa nem ser amanhã, né, Ana Paula? 1 minuto depois ele já tá te oferecendo. Isso tem vantagens, fica fácil. A Selma no começo falou, fica fácil comprar pela internet, né? Eu tô fazendo propaganda de um monte de gente, hoje eu vou cobrar depois. O Mercado Livre, eu sou imediatista, viu, gente? E o Mercado Livre tem uma coisa que vai me falir. Receba grátis amanhã. Pro imediatista, gente, vocês não sabem o que é isso. De você ter que comprar e esperar 7 dias, ou ele escrever grandão assim, ó, receba grátis amanhã. Isso mexe com a gente. E o que isso mexe com os nossos meninos? Eles fazem isso inteligentemente, tá? Eles botam o joguinho, e para eu ter essa camisa no joguinho, eu preciso passar de fase. Só que é muito difícil passar essa fase. Se você quiser facilitar, pede aí o teu papai para pagar R$25 e essa camisa vai... Você já viram essa estratégia no joguinho? As fases vão ficando cada vez mais difíceis. E para eu continuar completando aquelas fases, se eu pagar, vai mais rápido. Como nós. Imagina eu, que sou lá de 70. Quando o Mercado Livre falou comigo assim, ó, receba grátis amanhã, eu gostei. Imagina esses meninos que nunca tiveram que esperar nada. Se eles querem pagar para passar de fase logo. Claro que querem. Claro que isso gera engajamento. Apareceu mais uma fala aqui, ó. Eu já fiz teste falando de coisas banais, só para verificar se a magia acontece. E acontece. Sim, eles estão te ouvindo, viu? Eles estão te ouvindo. Eles sabem. Tem aquele filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. E não tem problema, porque o que acontece? Esses dados permitidos são dados de comércio. Só que existem pessoas que estão mal intencionadas que podem ouvir olha o dissabor aparecendo aí. E como eu começo a proteger os meus filhos disso, que é o que mais nos interessa na nossa conversa de hoje, né? Se eu falar assim, ó, o meu filho não vai ter acesso a nada tecnológico. Vocês acham que isso é possível hoje? Nada tecnológico. Aqui em casa, eu vou entregar a televisão, a Alexa, vou tirar tudo da minha casa. Não vai ter nada tecnológico. E aí, tem uma festinha na casa do primo. Chega lá na festinha na casa do primo, tem lá celular, computador, Alexa. Ih, olha aí o acesso. Não vai ter nada aqui na minha casa. E aí a Selma Brito lá no Vila fala, nossa, aqui um dos nossos eixos é a cultura digital. Olha a Selma Brito atrapalhando meu plano aí. Hoje é impossível privar o meu filho de acesso à tecnologia. Se ele não tiver em casa, em algum momento ele vai ter. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um sistema de ônibus aqui que se chama MOVE. Lá no MOVE tem umas telinhas interativas. Mercado Central, também em Belo Horizonte. Tem totens lá que você pode fazer pesquisas no Google.
Então, em algum momento da vida, em casa ou na rua, o meu filho vai ter acesso. O meu filho vai encontrar com isso. Ou isso vai encontrar com o meu filho. E aí eu olho no retrovisor e lembro da loira do banheiro. Se falar o nome 3 vezes, não sei o que, vai aparecer a loira do banheiro. Nunca apareceu a loira do banheiro. Mas todos nós já escutamos sobre a loira do banheiro. E aí eu olho no para-brisa, baleia azul. Quem lembra aí da tal da baleia azul? Foi um grande problema que nós vivemos aí, né? E aí eu chego na nossa contemporânea fase, que ao invés de ser a baleia azul, é uma coisa chamada Round 6. Que tem lá uma menininha bonitinha que fala lá assim, batatinha frita, 1, 2, 3. Já ouviram falar dessa série? É uma série coreana, tá? Que tem alguns desafios, e esses desafios são cumpridos pela série. E lá na série tá falando assim, ó, para assistir essa série, você precisa ter mais de 16 anos. A primeira coisa que eles contam é, a censura da série é 16 anos. Ah, então tô tranquilo. Já que é 16 anos, Dandara, minha filha de 7 anos, não vai ver nunca essa série. E aí eu conto para vocês o que aconteceu essa semana aqui em casa. Dandara tem 7 anos de idade e ela tem acesso, ela tem um celular dela lá, onde ela instala, coloca coisas dela e não sei o quê, e ela tem um Netflix instalado no perfil dela. E ela tem o perfil Dandara, que é só dela, que tem coisas de criança. Eu tô em casa e tô escutando uns sons de tiro, assim, no celular da Dandara. Falei, mas que coisa esquisita. Ô, Dandara, como é que você tá vendo isso? O que aconteceu que você tá vendo isso aí? Ah, não, pai. Tá todo mundo lá na escola vendo a série, aí eu fui e troquei do perfil de Dandara pro seu. Ela saiu do perfil infantil e logou com o meu perfil. Qual foi o erro do pai tecnológico? Deixou a senha lá salva no celular dela. Eu vou já, aí ela já tá de beiço, porque eu excluí a senha e deixei lá para ela agora só o Netflix infantil. Olha para você ver. Ela se interessou pela série porque todas as amiguinhas, os amiguinhos dela, de 7 anos de idade, a série é para 16, tá? De 7 anos de idade, tiveram acesso. E aí o que eu poderia fazer? Não, Dandara, você não pode, tá proibida, nunca mais vai usar celular. E brigar. É um caminho. O outro caminho é explicar, conversar e fazer entender. Por que essa série não é boa para você? Apontei para ela todos os pontos e tentei diminuir a curiosidade dela. Na conversa, parece que ela aceitou, parece que ela entendeu o porquê que eu tinha tirado o meu perfil lá e deixado só o perfil de criança no Netflix dela. Mas, se eu falasse, você não pode ter acesso a essa série de jeito nenhum, lá na escola dela, todos os meninos da sala dela estão comentando sobre a série. Então ela vai ter acesso, ela vai saber o que está acontecendo. E isso pode gerar curiosidade. Duas coisas que tem na série que todo humano gosta: perigo e jogo. E imagina os humanos novinhos, que estão cheios de adrenalina, querendo provar o seu valor. Tem uma série que fala sobre perigo e jogo, sobre desafio. Eu duvido que você faça isso. Isso é um motivo para a criança, isso estimula a criança. E mais, a série é coreana, viu, gente? Eles usaram as estratégias de usar brincadeiras de criança, brincadeiras infantis, bonecas, os símbolos do videogame, né, do controle do videogame. Então isso vai chamar a atenção do jovem, vai chamar a atenção do adolescente, vai chamar a atenção da criança. Então, o que eu penso é o equilíbrio. O que a gente precisa ter hoje, diante da cultura digital e da exposição que os nossos filhos passam no meio digital hoje, é o equilíbrio. O que pode ser permitido para minha criança nessa faixa etária, nesse formato? Quanto tempo o meu filho pode consumir de conteúdo digital? Onde ele está consumindo esse conteúdo digital? Ou eu posso banir de vez. Lembrando, a ideia de banir de vez
pode gerar os problemas de que ele não vê em casa e vê em outro lugar. Será como ele está sendo orientado, de que forma ele está recebendo nesse outro lugar? Seja escola, casa de parente, na rua, com um amigo, em algum lugar ele teve acesso a essa informação. Mais cedo, Selma estava me contando que, conversando com os meninos, né? Um menino estava cantando lá, batatinha frita, 1, 2, 3. E ela perguntou, isso é o quê? É uma música. Mas é uma música de onde? Não, eu só gostei da música. Então, muitas vezes, o menino, em sua inocência, ele nem percebeu toda a gravidade do Round Six, ou do Baleia Azul, ou da loira do banheiro, ou de qualquer outra coisa que se exponha fora de faixa etária pra gente, tá? Então, o cuidado que eu tenho que ter, e é o que eu faço aqui com os meus meninos, tem dado certo, tá? Conversar. Por que você não pode fazer isso? Por que essa série não é para sua faixa etária? Por quê? E ela entendendo os porquês, ela pode fazer escondido lá na frente, mas ela está orientada. A orientação não funcionou? Pense um próximo passo. Mas o que eu estou dizendo é, vamos tentar encontrar sempre o equilíbrio, encontrar sempre a boa medida para que não seja riscado o mapa à cultura digital, porque a gente não vai conseguir fazer isso, ou também deixar uma cultura... não, mas isso aí é de 16 anos, mas ele pode ver, porque... ele pode ter Facebook tendo 10 anos de idade, ele pode usar o WhatsApp tendo 5 anos de idade, não tem problema. Tem problema. Porque, como eu disse mais cedo, se eu coloco o meu menino de 10 anos de idade em uma rede social, qualquer pessoa pode chegar nele. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Como eu, Aldinei, um mero mortal, fui lá e mandei uma mensagem para o Lewis Hamilton. Se o meu filho está lá numa rede social que é de 15 anos para cima, e ele tem 5 anos de idade, 7 anos de idade, e ele está numa rede social, qualquer pessoa de qualquer idade pode encontrar o perfil dele. E mais, não precisa nem procurar. Quem tem Facebook sabe. O Facebook fica falando lá com você. Você conhece essa pessoa? Você conhece essa pessoa aqui? Você já viu a foto dessa pessoa? Ele fica oferecendo conexões. Então, pais, então famílias, então escola. O principal caminho para o entendimento, seja do Round Six, Batatinha Frita 1, 2, 3, Baleia Azul, é sanar a curiosidade da criança e explicar para ela por que ela deve ou não deve ter acesso àquela informação. E mais, conselho para os pais. Vejam a série, assistam, consumam todo o conteúdo para que vocês tenham elementos para conversar com os meninos. Por quê? A brincadeira Batatinha Frita 1, 2, 3, ela é legal, é bacana de brincar. O que eu não posso fazer é, quem perder no Batatinha Frita 1, 2, 3 vai ganhar um tiro na cabeça. São duas medidas completamente diferentes. Brincar de Batatinha Frita 1, 2, 3 é uma coisa, dar um tiro na cabeça de quem perdeu é outra. Olha aí a medida. Olha aí o equilíbrio. O que eu posso, até onde eu posso ir, o que eu não posso, onde eu não posso ir. Então, a grande dica, a grande conversa sobre o Round 6, porque o Round 6 é uma coisa que apareceu agora e vão aparecer outras tantas na nossa vida, viu, gente? Vão aparecer outros tantos conteúdos que os nossos meninos não devem ver, tá? Que postura eu vou tomar diante dessa exposição? Como eu posso evitar a exposição? Por exemplo, Dandara não aprendeu Round 6 aqui em casa. Ela aprendeu lá na escola. Então eu vou proibir ela de ir na escola. Ou eu vou lá na escola e proibir todos os alunos de falar de Round 6 com a Dandara. Será que alguma dessas estratégias vai funcionar? Talvez não. Mas eu posso pegar a Dandara e conversar com ela sobre o Round 6, explicar para ela por que ela não deve ver. Eu assisti a série, acabei assistindo porque estava rodando muito no mundo da educação, acabei assistindo, e descobri que tem muita coisa lá que é brincadeira.
E que o grande problema é o resultado da brincadeira, é a punição pelo jogo. E é essa conversa que eu tive com Dandara. Parece que funcionou com ela, tá? Eu deixei aqui agora um tempinho aqui para a gente bater papo mesmo. Eu quero ouvir de angústias, o que vocês pensam. Os filhos de vocês já falaram alguma coisa sobre o Round 6? Eu deixei aqui uma interrogação agora, ó. Como vocês têm convivido? Eu estou usando o Round 6 de exemplo porque ele está na moda, viu? Mas pode ser o próprio TikTok, o próprio Kuai. Dentro lá do TikTok, dentro do Kuai, tem vídeos que não vale a pena os meninos verem. Tem vídeos que deixam a gente, adulto, com vergonha. Aqui, ó. A Daniela falou assim, ó. Precisamos selecionar, acompanhar e orientar o consumo de conteúdos que as crianças e jovens têm acessado. Informar-se e abrir diálogo em casa é sempre um excelente caminho. Concordo muito com a Daniela aí, viu, gente? Orientar o nosso filho, sempre orientar. Ó, tá acontecendo isso e isso e isso. Uma das melhores soluções para essa situação que está acontecendo é essa. Caso você não tome esse caminho, a próxima solução será essa e essa. O negociado, o acordado, não sai caro. Tá? Então, o que eu penso sobre essa ideia usando o Round 6 mais uma vez de exemplo, é que quanto mais eu conseguir acompanhar o meu filho, melhor. E como eu sei que Dandara está fazendo isso? Porque ela me conta, ela conversa comigo. Se eu fosse, não pode ser que ela poderia começar a esconder. Falou, pai, olha aqui, ó, o pessoal está falando sobre isso. Ô pai, você acha? Ela me mostra os vídeos. Então eu acompanho o que ela tem desenvolvido. Tem momentos que eu preciso falar com ela, ó, 2 dias sem celular, porque você está ficando no celular demais por conta disso, está atrapalhando isso. Ela chora, resmunga, fica triste, mas depois ela entende. Então, eu preciso achar a justa medida. Eu preciso entender. Nós adultos, quantas vezes nós adultos excedemos o uso de tecnologia? A gente tem um trabalho super importante para fazer, aí a gente abre o Google. A gente digita lá no Google o que a gente queria e apareceu ao lado aqui, ó, governo, aí fala, deixa eu ler essa notícia. Pum, aí você leu a notícia. E aí, 2 minutos depois, você está lendo que a NASA lançou um foguete. Você está em outro caminho completamente. Nós, adultos, trabalhando, a gente se perde no nível de informações de informática, de tecnologia, de mundo digital. Imagina uma criança de 5, 6 anos, uma criança de 10 anos de idade. Então, nós precisamos ajudar nessa regulação. O que eu vejo, quando eu vejo, quanto eu vejo e qual acesso eu tenho a essa informação. Por exemplo, no celular da Dandara não tem chip. Ela só consegue se comunicar por rede aqui em casa, que ela tem a senha de internet, e no celular dela só tem instalado o consumo de vídeo, o YouTube Kids, o Netflix, que agora só tem o Kids, então e os joguinhos que ela gosta, que é esse joguinho de vestir boneca, Barbie, não sei o que e tal, mas ela consome muito conteúdo digital. E o conteúdo digital ajuda ela a aprender? Muito. Ela aprende muita coisa utilizando o celular. E ajuda na alfabetização dela, ajuda na matemática dela, ela resolvendo problemas dos joguinhos dela lá, ela aprende. Então a dica é, não tem problema consumir. Agora, como eu estou consumindo, como meu filho consome essas tecnologias, como meu filho está inserido na cultura digital, nós famílias, nós escola, precisamos cuidar. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Falei muito, né? Falei igual o pobre na chuva aí. Tá fazendo sentido? O que vocês acham aí do Round 6? Vocês tiveram um problema? Fala para mim um pouquinho aí. Deixa eu ver quanto tempo mais eu tenho aqui. Ainda tem um tempinho. Tiveram problema? Os filhos de vocês chegaram com um Round 6 aí na boca? Já cantaram Batatinha Frita 1, 2, 3? Como é que tá aí para vocês? Eu tenho um filho de 10 anos, inclusive que eu estava, no momento que você começou, eu estava no futebol com ele. Então, eu estava assistindo, né, aguardando ele acabar o futebol. E aí, no caminho todo, ele veio ouvindo. E veio ouvindo e gostou tanto que está aqui do meu lado, ouvindo até agora. Oh, então, que bom. Isso assim, é mérito seu de ter trazido de ter feito uma conversa tão fluida,
né, tão bacana, tão próxima, né, da nossa realidade, da realidade das crianças, que meu filho perguntou assim: poxa, mas como que essa palestra não pode ser para os alunos? Que bom, que Podia bom. ser para os alunos. Então, assim, muito bacana primeiro, tá? Parabéns pela forma tranquila e leve que você está trazendo. Eu acho que a gente está vivendo mesmo isso, né? As crianças têm trazido, ele tem 10 anos, trouxe aqui para casa, né? Dizendo que todos os colegas estavam assistindo. E aí nós fizemos exatamente o que você fez. Eu fui assistir com ele, eu falei, vamos assistir então um episódio. E exatamente isso, né? Tem a questão dos jogos, mas tem essa violência toda, né? Por trás do não ganhar, né? Como é seu nome, mãe? Eu sou Irusca, eu Irusca. sou da escola. Tá bem. Ô, Irusca, você pode... E seu filho chama como? Lucas. Lucas. Vou te ensinar uma coisa que minha mãe fazia comigo, viu? Eu virava pra minha mãe e falava assim: ô, mãe, mas tá todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Perfeito! Não é? Exatamente. Eu fiz isso, né? E a gente assistiu juntos, e de fato, né, levando para a conclusão dele mesmo que essa violência é uma coisa que não precisa, né, estar exposto disso. Aí o argumento que ele usou foi: mas o filme tal, que é um filme de ação, tem a mesma coisa, tiro do mesmo jeito, morte do mesmo jeito. Né? Então, esse diálogo, como você falou, tem que ser muito fluido, né? A gente tem que ouvir, acolher, né? E tá devolvendo para eles, né, as reflexões, porque o problema, essas brincadeiras são maravilhosas, nós brincamos na nossa infância, né, da batatinha frita 1, 2, 3, dessas brincadeiras, amarelinha, né, então isso tem, acho que talvez o tema de hoje, os sabores, talvez sejam os sabores desse Round 6, né, trazer essas brincadeiras de novo para a roda, né? Para os meninos entenderem que essas brincadeiras também são bacanas, mas que tem esse lado mesmo da violência. Mas era isso, eu estava querendo expressar essa gratidão por você hoje estar aqui trazendo de uma forma muito leve, né, esse conteúdo para a gente, tá bom? Eu que agradeço as palavras e uma coisa super importante que a gente precisa pensar mesmo desse levar os meninos, né, é fazer ele entender que violência tem no desenho animado. Né? Olha aí o Pica-Pau, por exemplo, tem até a frase, né? Ele é mau que nem o Pica-Pau. Olha como o Pica-Pau era mau. Ver o Pica-Pau não faz a gente sair querendo matar as pessoas. Mas o que tem por trás do Baleia Azul e do Round 6 é que eles promovem, pelo movimento de rede social e de informação fácil, o desafio para o outro. E o aluno, a criança, não quer ser desafiada. Na minha época meu pai tem um carro. O carro do meu pai é maior. Lembra dessa briga? É uma briga de criança. Só que o problema é que hoje, tanto no Baleia Azul, no Round 6, os desafios estão virando punições, e punições que podem levar as crianças a se machucar, à morte. Olha aí, o Baleia Azul tem vários relatos de suicídio de crianças. Então, nós, familiares, precisamos intervir de forma forte, né, com orientação, com conversa, com acompanhamento, para que meu filho entenda. É ficção, é legal, é um desenho lá da Coreia, é uma série lá da Coreia, não é para menor de 16 anos, mas você não vai fazer o que eles estão fazendo lá. É a mesma coisa do Super-Homem. Você vê o Super-Homem voando, você sabe voar? Não. É ficção. O que está lá é entretenimento. Eles escolheram... Tem gente que escolhe a comédia como entretenimento, eles escolheram a violência. Tem gente que gosta de ver. Eu gosto muito de usar o Velozes e Furiosos de exemplo, tá? Eu não gosto de ver Velozes e Furiosos, mas já tem Velozes e Furiosos 9, se eu não tiver perdido a conta. Na minha cabeça, Velozes e Furiosos é um monte de carrinho correndo atrás do outro. Não tem um enredo. Velozes e Furiosos no Brasil. Velozes e Furiosos no Rio. No Japão. Não tem um enredo. Só que é uma franquia milionária. Tem um monte de gente que gosta de ver aquilo. É entretenimento. Mas depois de ver Velozes e Furiosos, eu não posso sentar no carro e sair matando todo mundo, dando peão, fazendo drift. Porque aquilo lá é ficção,
é entretenimento. Então, é fazer o seu filho entender até onde vai a ficção e até onde vai o desafio real. Eu não vou jogar Round 6 e querer matar o meu amiguinho ou morrer ou suicidar. Não posso fazer isso. Porque aquilo lá é diversão, é entretenimento, é fantasia, é cinema. Faz sentido isso, gente? Deixa eu ver meu tempo, porque o pessoal já está se movimentando ali. Eu acho que mas eu tenho tempo ainda. Pode ficar aí que eu tenho tempo ainda. Mais alguma pergunta, gente, antes de eu fazer aqui o encerramento? Alguma fala? Alguém quer contar alguma coisa? Aldi, Oi? essa fala sua, existem alguns verbos, né? E o Kevin Kelly falou disso, né? Sobre os 12 verbos do mundo contemporâneo, e entre os 12 verbos que definem o comportamento contemporâneo, o acessar é um deles, né? E falar sobre o acesso. E cada vez mais nós teremos acesso a muitas coisas. Então, nós precisamos aprender o que é que nós queremos acessar, né? E o que nos acessa, o quanto que a gente vai possibilitar, né, esse nosso acesso ou não. Então, se esse mundo é do acesso, e esses meninos, né, cada vez mais as novas gerações estão acessando coisas, né, fora, né, não está havendo filtro para chegar até ele, nem também havendo, ele não aprende a filtrar o que ele quer acessar, até porque, mesmo que a gente tenha um foco de querer acessar alguma coisa, né, numa rede social, numa pesquisa, a rede social fica nos intimando a acessar outras coisas. Então, de fato, esse aprendizado sobre foco, acesso, escolhas, né? Você ser um indivíduo forte, capaz de definir o que você quer ou não, né? E fugir das seduções, esse é um aprendizado bastante complexo e que a nossa geração, não aprendeu a fazer escolhas porque ficou fácil, porque o mundo do não acesso, né, nosso foi mais fácil, mais tranquilo, menos complexo, e a nossa educação, uma educação mais vertical, né, então nos coibiu de até querer, né, acessar os nossos desejos. Nós não tínhamos condições nem de nos acessar. Imagine o mundo fora, né? Essa complexidade que os meninos hoje têm, e a mim me preocupa muito mais. Tudo bem, as crianças, elas vão para o que for mais tangível para elas, e aí é claro que elas repetem as brincadeiras e elas não acessam o que está por trás dessa mensagem tão perversa, elas não acessam ainda. Se a gente não ligar o botão, elas não acessam, e a gente pode passar por isso de uma forma bem leve, sem a gente precisar apurar tanto. Mas o que me preocupa mais são os adolescentes. É de fato, né, os 16 anos, né? Os 16 anos que está autorizado, esses meninos têm uma lacuna muito grande de trazer o sentido das coisas que para eles também, né, vem num registro de brincadeira de criança, vem num registro de um jogo que é bem humano, né, que todos nós somos convocados para isso, e dentro dessa brincadeira e desse jogo tem o excluir de uma forma, né, da morte matada, né? E a gente também, eles estão aprendendo nas redes a morte, né, a exercitar a morte, que é você eliminar as pessoas da sua vida e da sua rede. Cancelamento, né, Selma? O termo que eles usam. Cancelamento, né? O cancelamento. Então, entre o cancelamento que eu estou aprendendo e exercitando na rede social e a morte concretamente, essa é a preocupação, e aí que eu acho que cabe na discussão do adolescente. A gente vê um movimento muito grande das escolas e das famílias, muito com a preocupação do brinquedo de criança, né? Mas nós, é por isso que quando nós pensamos sobre esta conversa sobre a cultura digital, ainda não estava na moda, né? E aí a gente encontrou, né? São coisas do Vila. A gente encontra bem no momento da moda, mas a moda não só para falar de criança, mas falar desse 16 anos que está assistindo, que pode assistir, mas que não assista sozinho, né? Mas que isso vire uma programação da família. E aí, assim,
De novo, eu digo assim, a programação dos meninos precisa nos interessar, sabe? Eu não posso ter a minha programação e meu filho ter a programação dele, porque a programação do meu filho me interessa porque meu filho me interessa, sabe? Então, assistir o que ele assiste, brincar do que ele brinca, faz parte do meu amor por ele. E a gente tem que lembrar disso, nós somos responsáveis por isso. A gente optou, né, por ser pai, por ser mãe, por ser educador, por ter alguém que a gente se responsabiliza, né? Então, esse alguém a gente precisa, primeiro, exercitar essa responsabilidade, topar essa vida, né? Quantos de nós, eu me lembro bem, quantos pais aí que estão me ouvindo, a gente às vezes sacrifica a nossa programação porque tem um aniversáriozinho no final de semana de um coleguinha que ele quer ir, mas, poxa, eu queria viajar, mas tem o aniversário do colega, e a gente diz, poxa, o que é mais importante agora? Né? E a gente às vezes sacrifica, e esse é o momento disso. E a nossa geração, eu digo a minha não, porque a minha é um pouco mais atrás, mas as gerações mais novas que têm os filhos, entre o sacrifício de fazer uma programação do filho e a minha programação, por muitas vezes a pauta é da minha programação. E é isso que dificulta a possibilidade do diálogo, porque se eu não estou vivendo com ele as coisas que ele está vivendo, para que eu possa mediar no momento certo, eu posso perder uma oportunidade ímpar e uma oportunidade que às vezes não volta mais, né? Porque ele pode estar diante de um conteúdo que está fazendo com que ele, né, se perca. E aí, para eu achar de novo, vai ser difícil. Então, eu acredito que essas conversas, e aí esse acessar, né? Esse acessar, que você trouxe muito, de uma forma muito boa, é assim, né? Seu filho, não adianta, você não feche a janela, não feche a porta, porque antes, para o seu filho não acessar a rua, então eu tive, por muitas vezes, fui sempre uma criança muito rueira, então, para eu não acessar a rua, minha mãe trancava a porta e janela e ai de mim que saísse. Né? Agora não tem, né? Essas portas e janelas, né, estão escancaradas e eu preciso aprender a dizer não, né? Eu preciso ensinar meu filho a dizer não e acessar aquilo que ele precisa, e ele só vai aprender de uma forma, no companheirismo comigo, me olhando a também abrir mão dos acessos que não me interessam. É assim que ele vai aprender, né? É com esses exemplos, né? Essa convivência. Então, eu acredito que essa conversa foi leve nesse sentido, e aí abro assim para reflexões dos pais, e a gente, como escola, a gente quer mesmo estar presente, a gente fica mesmo querendo, se interessando pelas conversas deles, pelas brincadeiras que eles trazem, né? E inserindo essas brincadeiras no nosso programa, justamente, né, com todas as estruturas que a gente cria para isso, né? As meninas do SOI aí, da orientação, né, tem os espaços que são das assembleias, né, que justamente para trazer essas discussões, abrir essa possibilidade de ouvir deles, o que vocês estão acessando, né, para poder conversar com eles sobre isso. E nos interessar. Bom, quando saiu isso, todos nós começamos um a ligar para a outra, assista a série, porque a gente precisa conversar sobre isso. Né? Então, também acessar o que interessa a eles para estar mais próximo deles e poder interferir na hora certa, né? Muito bom. Selma, você trouxe, além do acessar, o protagonizar, né? Na minha época, a possibilidade de ser protagonista, de escolher, de fazer do meu jeito, era muito menor. E eu comecei a abrir a minha fala lá, dizendo que uma das características da cultura digital é personalizar, é o protagonismo, é fazer do meu jeito. Então, quantas vezes a gente quer seguir um caminho, mas o nosso filho, o Jasley até colocou aqui, né? Os dedos da mão são diferentes, né? Da mesma maneira que os filhos, né? A gente quer criar do mesmo jeito. Não pode. Tem que criar cada um do jeito dele, como ele é, com a percepção de mundo que ele tem. Eu gosto muito de uma frase, vocês devem ter percebido que eu ainda sou criança, né? Eu gosto de anime, carrinho, bola, eu gosto muito dessas coisas. Então o Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha, Ben Parker, conversando com ele um dia, falou com ele assim, ó, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Se o meu filho pode escolher muitas coisas, ele precisa começar a arcar com as escolhas que ele fez.
Quantas vezes nós deixamos ele escolher e aí quando ele está se lascando com a escolha, a gente vai lá e conserta para ele. É a sua escolha. É isso que você quer? Você decidiu desse jeito? E aí tem uma série muito legal, que é a série de um tio, que eu faço essa pergunta aqui antes de tomar algumas decisões com os meninos, né? Assim, é de morrer? O problema que ele vai ter vai matar ele? Não. Então eu vou deixar ele se lascar dessa vez. E aí, vem, rapidinho, vem cá. Eu vou mostrar para vocês uma que se lascou legal. Essa aqui, ó. Dandara de Palmares. Dandara ficava pulando de um sofá para o outro. E eu falava com ela, Dandara, você vai machucar. Dandara, você vai machucar. E ela não acreditava. Um dia ela pulou, bateu a cabeça, ficou com um galo desse tamanho e veio chorar. Falei, o que aconteceu? Eu tava pulando do sofá para o outro. Se lascou. É isso. Vai ter momentos que eles precisam experimentar. Lá em casa... O papai tá trabalhando agora, vai lá. Foi na cama. Lá em casa, eu menor, eu era esse tipo de menino que vocês estão pensando aí, viu? Tinha coisa que eu pensava assim, ó. Na minha época ainda era de apanhar, né? Aí eu falava assim, ó. Nossa, se eu fizer isso, minha mãe vai me bater. Só que eu quero fazer tanto isso, vai valer a pena apanhar. Eu ia lá e fazia e topava apanhar. É escolha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, ajudem os seus filhos a escolher. Estejam participantes das escolhas dos seus filhos. Porque se eu, pai, minha esposa, a mãe, não escolher, alguém vai escolher junto com ele. E aí é um grande problema. Será que quem está escolhendo com ele escolhe bem? É melhor nós participarmos da escolha, orientar a escolha, viver, como a Selma disse, né, o que eles gostam, aprender com o que eles gostam, para fazer parte das escolhas, do tira-dúvida, da conversa com os meninos. Tá bem, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para fechar. Ih, já passou meu tempo. Eu não olhei o relógio não, tá tudo bem. Mas eu acho que dá pra gente ficar mais um pouquinho, eu quero. E aí, chefe, Selma? Não, interessante. Bom, se me deixar, vocês sabem que eu gosto de falar, principalmente sobre criação de filhos, né? Bom, eu já estou na segunda fase da minha vida, que é me preparando para curtir os netos. Criar neto, não, mas curtir netos, né? E tem uma coisa que não é só de criação de filho, é de tudo que a gente faz, né? O interesse pelas coisas que a gente faz, o interesse genuíno. E aí você estava falando aqui, eu estava me lembrando de uma amiga minha, que ela, bom, eu tenho 3 filhos, e na época eu tinha 3 crianças, né, e ela estava se preparando para ter os filhos dela, então ela é mais nova do que eu. E aí ela dizia assim, tomara que eu saiba fazer, porque os meninos estavam estudando, a gente estava numa fazenda, e os meninos, ao invés de estar brincando, estavam estudando porque tinha que estudar até um determinado horário para depois brincar. E ela disse, quando chegar na minha época, eu gostaria que os meus filhos gostassem de estudar como os seus filhos. Eu digo, mas eles não sei se eles gostam, não. Eles precisam, vão aprender a gostar, mas agora, não sei não. Se você perguntar a ele ali se ele está querendo fazer aquilo mesmo, eu acho que não. Bom, o tempo passou, e aí de novo, a gente com a mesma programação de ir para a fazenda, os casais e tal, e aí ela já estava com as meninas pequenas, quando nós fizemos uma programação que eu disse, bom, eu já estava com os meus adolescentes e nenhum deles iam com a gente mais, então eu podia ir sozinha, então fui numa quinta-feira. Só que ela estava com as filhas já em idade escolar, então não poderia ir na quinta e só poderia ir no sábado, porque as meninas estudavam até sexta à tarde, mas ela estava lá na quinta-feira, né? E as meninas brincando, e eu olhando, aí eu perguntei, Adi, as meninas não tiveram aula hoje, nem amanhã? Criança, aula de criança, não tem problema disso, né? Não tem essa responsabilidade toda. Quando eles estiverem maior, aí eu olhei para ela, sorri e disse assim, olha, você lembra que você disse e tal? Eu nunca vacilei nisso, não. Então, eu não sei se, agindo como você está agindo, qual é o resultado. Eu sei que, como eu nunca agi e você quis tanto e disse tanto, eu queria que meus filhos gostassem, você já está ensinando o contrário. Bom, passou o tempo e aí a gente viu as meninas crescerem, tendo sempre a programação, né, do entretenimento primeiro do que da escola. Isso a gente viu o tempo inteiro.
E aí a gente viu depois eles terem dificuldade com as meninas para estudar. E aí eu ficava olhando assim, dizendo, mas é claro, era óbvio que isso ia acontecer. Então, são coisas que nós fazemos enquanto famílias, por isso que eu digo, né, a programação dos meninos e a nossa programação. E tem uma hora que a gente tem que abrir mão da nossa programação, porque estamos mediando a aprendizagem de alguém. E é muito responsável isso, porque é uma falha inocente que às vezes faz uma diferença, porque os caras ficam atentos olhando para a gente, né? Ficam atentos olhando as nossas escolhas também. E aí chega um dia que a conta vem, que a conta vem e você não espera, e aí você não lembra que há alguns anos atrás você fez exatamente isso, né? Então, o quanto que é importante essa conversa, né? E é fácil a criação de filhos se a gente opta, né, em nos responsabilizar, e a gente opta por ser educador, né? E o ser educador, a gente abre mão dessas coisas com tanto prazer que não fica pesado, né? Não fica pesado. Então, é uma conversa como essa, né, que a gente tira umas horas para dizer assim, deixa eu ouvir o que é que tem, né? O que é que essas pessoas estão dizendo e tal. Né? E aí junta todo mundo na sala e diz assim, a programação da família hoje é essa aqui. Tá? Então, eu fico muito feliz da gente promover esse tipo de encontro, esses encontros temáticos. Venho discutindo, a gente quer fazer mais, e a gente sabe que as famílias também, elas são atentas a isso, nós nos exigimos melhorar mais como parceiros das famílias, porque educar tem sido muito complexo mesmo. Então, se a gente não estiver junto, um ajudando o outro, né, a gente não vence essa batalha. Tá? Então, adorei a conversa, viu, Aldi? Não sei se tem alguém mais que queira também se pronunciar, mas eu vou calar aqui, porque senão eu fico falando o tempo inteiro. E eu também gostei muito do papo, gente. Espero ter muito ter ajudado. Como check-out, eu quero trazer para vocês um rapaz que me inspirou muito. Assim, eu gosto muito de tudo que ele fez. Eu gosto do caminho que ele seguiu. E mais do que tudo, eu gosto de uma frase que ele utilizou, que eu acho que é uma frase que ajuda muito nós entendermos o que é isso do ser pai. Será que a gente consegue? Como é isso, né? Eu gosto muito dele porque ele representa a vitória de um povo, assim, né? Então, quando ele fala a vitória de um de nós é a vitória de todos nós. E ele disse: sim, nós podemos. Se a gente pode ser pais melhores, se a gente pode estar mais próximos dos filhos, se a gente pode acompanhar mais de perto a educação, a formação, o caminho que os nossos meninos têm feito, sim, nós podemos. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer bater esse papo aí. Espero ter ajudado. Como diria o homem bicentenário, isto fica feliz em ser útil. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, famílias, escola pelo convite, Selma, o Dida, muito obrigado aí, viu, gente? Parabéns aí pelos encontros e espero que a gente se encontre mais vezes aí nesses papos. Muito obrigado. Valeu, Aldinei. A gente que agradece aí sua participação. A todos os pais e mães, e tios e tias, e avós que estão aqui presentes também. Obrigado pela atenção de vocês. O objetivo do encontro temático, como a gente falou no início da nossa conversa, é justamente trazer temas contemporâneos, é justamente aproximar a relação da escola com a família. Afinal de contas, nenhum de nós nascemos com manual de instrução para a educação, não é? Então, é importante a gente ter, como Selma falou em outra ocasião, momentos como esse para compartilhar experiências e que possam ali, minimamente, ser, metaforicamente, transformados em pequenos livros assim de bolso para que a gente utilize em situações do cotidiano. O processo educativo é isso, né? Ele nunca está acabado, ele nunca tem um fim, e faz parte do processo educativo discussões nesse sentido, nessa perspectiva. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. O Vila continua de portas abertas para receber vocês, que são pais, que são mães, enfim, independentemente da função que vocês tenham aí, né? Nem todos aqui são pais ou mães, alguns são tios, alguns são avós e cuidam dos seus respectivos sobrinhos, netos, enfim, isso é o que menos importa.
O que eu quero dizer é que o Vila continua de portas abertas para receber vocês sempre que vocês precisarem. Tá? A gente é uma instituição de ensino e, por ser uma instituição de ensino, é também uma instituição de acolhimento, porque nós somos uma instituição de educação. Contem com a gente para o que vocês precisarem. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos juntos. Nossa.